Eu me lembro de um dilema que eu carreguei por muito tempo, entre duas parábolas de Jesus. Em Mateus, no capítulo 25, nós temos a parábola dos talentos. Talento era uma medida monetária. Era uma grande soma de dinheiro que foi confiado, né, a alguns servos para que eles trabalhassem o dinheiro e multiplicassem o capital investido que foi colocado na mão deles. A outra parábola está em Mateus 20, é chamada a parábola dos trabalhadores. Alguém sai contratando trabalhadores para vir ao longo de todo o dia. Uns trabalharam 12 horas, que a jornada de trabalho era de sol a sol, do nascer ao pôr do sol, 12 horas. Mas alguns, né, foram trabalhando metade do expediente, menos ainda, as últimas horas. Teve um grupo que trabalhou só a última hora. Interessante, quando eu olhava para essas duas parábolas, me soava um tanto quanto contraditório. Na parábola dos talentos, nós temos 2 servos, que podem ser considerados fiéis, e um infiel. Os 2 foram chamados de fiéis, multiplicaram 100% aquilo que lhes foi dado. Mas um diz, eu fiquei com medo de perder seu dinheiro, eu enterrei, então agora que o senhor voltou, estou tirando, devolvendo, está aqui, não perdi nada. O senhor olha para ele e diz, você foi infiel. Eu esperava que você multiplicasse. A Bíblia diz que Deus distribuiu a cada um segundo a sua capacidade, porque Deus não é injusto para exigir de ninguém algo que ele não possa fazer. Então, obviamente, a recompensa, ela sempre está relacionada àquilo que cada um fez. Aliás, ao longo de toda a Bíblia. Quando a Bíblia diz que cada um de nós será julgado segundo as suas obras, nós sabemos que o galardão, a recompensa, seja um aspecto positivo ou negativo, é de acordo com o que cada um fez. Mas aí chegava em Mateus 20, tinha um que trabalhou o dia inteiro, outro trabalhou não necessariamente o dia todo, outro metade do dia, outro menos a metade do dia. A gente trabalhou 1 hora. Desde os primeiros, contratados para trabalhar 12 horas, disse, se você for trabalhar, eu vou te pagar um denário. O denário era o pagamento de um dia de trabalho, de uma jornada. Mas na hora de acertar, ele começa dos últimos. E quem trabalhou 1 hora só, ganha um denário. Quando ele começa a pagar quem trabalhou 1 hora só, que ganha um denário, os que trabalharam o dia inteiro começam a pensar, então nós vamos ganhar mais. Porque se aquele camarada trabalhou 1 hora só, ele não vai igualar a gente, que suportou o sol, a fadiga, o dia todo. Mas quando chegou a vez deles, eles ganharam um denário. E eles reclamam. O senhor diz, não foi isso que eu combinei com você? Que você ia trabalhar o dia todo e que eu ia te pagar um denário. Ah, mas o senhor deu para outro. Eu faço o que eu quero com o que é meu. É quase um clássico bonito e bem falado. Não é da sua conta a maneira que eu lido, né? E Jesus encerra essa história de um jeito que deixava dúvida. Quer dizer, no fim, o céu tem um regime socialista. Não importa a dedicação de cada um. Todo mundo vai desfrutar a mesma coisa. Mas isso contradiz todo o resto da Escritura, não só um versículo. Então eu pensava assim, ó, como que a gente lida com isso? Até que um dia o Espírito Santo abriu minha mente, me fez entender. É lógico, se há trabalho e se há salário, nós não estamos falando de salvação, estamos falando de galardão. Qual é a diferença? A diferença é que Deus não vai nos comparar uns com os outros em relação ao que cada um fez. Aliás, nós não fomos chamados todo mundo para fazer as mesmas coisas. Às vezes eu pensava, poxa, então o cara que foi aquele evangelista internacional, que ganhou milhares, milhões para Jesus, vai ter um galardão enorme. E eu pensava, se eu não tive o chamado dele, eu não tenho a menor chance de ser rico na outra vida. Já não fui nessa, não vou ser na outra. E aí eu pensava, o sistema, ainda que seja justo em recompensar quem faz, é injusto em não permitir que todo mundo faça a mesma coisa. E foi esse outro dilema que Deus também resolveu quando Ele me fez entender. Se eu chamei um para trabalhar 12 horas e ele foi fiel no que eu chamei, o galardão é pela fidelidade e não pela produtividade. Se eu chamei um para trabalhar 1 última hora e ele foi fiel no que eu fiz, o galardão é a fidelidade e não a produtividade. Na verdade, Deus não vai nos comparar uns com os outros. O peso de fidelidade, o fator fidelidade que vai ser colocado na balança é o que eu combinei com você foi cumprido. E nós vivemos uma época de muita comparação, onde isso se torna uma armadilha. Anos atrás, quando tinha batido a marca de 1 milhão de exemplares dos meus livros distribuídos, eu acho que agora nós devemos estar algo em torno de 1,5 milhão, uma pessoa falou para mim, pastor do céu, eu estava aqui fazendo as contas, e me dá medo quando alguém diz, estou fazendo as contas. Eu disse, se o senhor ficar só com o royalty de escritor, royalty padrão, naquela época, pelo menos que o dólar não estava tão alto como hoje, era o padrão internacional, $1 por livro. Foi 1 milhão de exemplares, $1 milhão. Foi pastor. O senhor já poderia ser milionário
se não tivesse decidido não ganhar com seus livros. Eu olhei para ele e falei, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Aí ele ficou sem graça, falei, não falei que você foi enviado pelo diabo. Só falei que vocês estão pensando parecido. Eu falei, eu tenho a palavra de Deus que eu não posso ganhar com os meus livros. Outro dia o irmão falou, pastor, em outra língua que não seja o português. Eu falei, não é meu livro? Ele falou, é. Eu falei, não muda, porque a turma está sempre tentando achar uma brecha na lei. Eu um dia vou estar diante do Senhor. Isso não significa, gente, que ninguém possa. Uma vez contei essa história, o irmão falou, tá certo, errado essa turma aqui. Eu falei, errado nada. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Quando Paulo diz que ele não quis ganhar das igrejas, não significa que o que ele ensina sobre a igreja honrar aqueles que o servem seja errado. Mas ele teve uma direção diferente. E eu falei para as pessoas, eu tive um direcionamento diferente. Falei, você acha que eu já não falei para Deus? Por que o Senhor não pediu isso para todo mundo que escreve? Mas ele não tem que dar satisfação para a gente. A verdade é que um dia eu vou estar diante dele, ele não vai me perguntar, quantos livros você vendeu? Ele não vai me perguntar, quanto dinheiro você ganhou com isso? Ele vai me perguntar, você fez o que eu mandei você fazer? E naquele dia eu não tenho direito nenhum de me comparar com ninguém, porque o trato é ser fiel naquilo que ele espera de mim, e não na comparação com os outros. Dá para entender a diferença? Então pode ser que nessa área minha balança seja mais pesada do que de alguns. Cada um de nós será pesado, né, comparado ao padrão por Deus. Romanos, capítulo 14, nos diz o seguinte, no verso 10. Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. O verso 12 diz, assim, pois cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, qual a razão de comparecer diante do tribunal dele? Julgamento, prestação de contas. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz todos, o grupo todo mundo vai para lá. A Bíblia também diz, cada um de nós prestará conta de si mesmo. Então, todo mundo tem que passar lá. Mas o processo não é coletivo, é individual. Cada um responde pelo seu chamado e pelo que fez e dá conta de si. Eu não preciso dar conta de você, você não precisa dar conta de mim. Cada um tem que dar conta de si. E isso precisa gerar no meu e no seu coração o temor de viver uma vida consequente. Outro dia alguém falou, não, pastor, essa mensagem aí de juízo é opressora, é para tocar o terror. Eu falei, depende da sua percepção. Você deve ter uma forma muito negativa de olhar a vida, eu falei para ele. Não. O senhor parar para pensar que Deus vai te julgar no final, não é um negócio assustador? Eu falei, assustador seria descobrir o julgamento só quando chegasse lá. Aí você não teria tido oportunidade nenhuma de moldar o seu estilo de vida. Mas Deus avisa antes, você vai ser julgado. Vai ser julgado por isso, pelo tempo. Vai ser julgado por isso, pelo conhecimento. Vai ser julgado por isso, pela fidelidade. O que Ele está nos oferecendo? Uma oportunidade de evitar um resultado ruim no dia final. Então o Deus que além de ser justo, ainda está demonstrando bondade, dizendo, não precisa dar ruim para você naquele dia. Como que essa mensagem é ruim? É ruim para quem quer desfrutar do bônus, sem o ônus do compromisso com Deus. Agora, para quem quer viver um comprometimento sério, profundo em todas as áreas, a gente tem que ser grato por dizer, Deus, além de justo, é bondoso para nos avisar antes e permitir que a gente permeie, calcule, projete toda a nossa caminhada, de forma a poder ser honrado naquele dia e não ter uma surpresa ruim. Eu vivo a minha vida em função desse dia, do dia que eu vou estar diante do Senhor e ouvir dele, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Naquela hora, quando eu ver o sorriso no rosto do meu Senhor Jesus, qualquer coisa terá valido a pena. Passou o tribunal, não te assusta, não. Eu ficaria assustado se eu chegasse lá sem ter tomado conhecimento dele. Mas porque ele avisou antes e me deu todas as chances de me adequar a isso. Eu sou grato a Deus e eu decido pautar a minha vida e construí-la sobre aquilo que ele revelou. Quem está entendendo, diga amém.